Já está gravando. Ok, posso começar? Então, sejam todos bem-vindos, boa noite, professor Jorge Tomioka, que vai nos brindar aqui no Congresso Catarinense de Ciência da Computação, aos alunos do curso de Ciência da Computação, técnico de Informática e da Mecatrônica, a palestra Transmissão de Energia Elétrica Sem Fio, Fenômenos Eletromagnéticos e Tecnologias para Fins Industriais. O professor Tomioka é graduado em Engenharia Elétrica pela USP, mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos e doutorado em Ciências da Engenharia de Materiais pela USP e atualmente é professor associado da Universidade Federal do ABC. Professor Tomioka, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Ok. Vamos lá, então. Começando, eu escolhi esse tema, transmissão de energia sem fio, né? Primeiro, falar um pouco sobre fenômenos eletromagnéticos, que é interessante a gente falar, interações naturais. Eu vou citar os itens que eu vou falar um pouco mais de 5 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos, sobre interações naturais, efeito fotoelétrico, telecomunicações, equipamentos elétricos, método de transmissão, que é o nosso foco, principais tipos de transmissão, que são chamados de acoplamento, acoplamento indutivo, capacitivo, ressonância magnética, radiação eletromagnética, tanto de micro-ondas quanto de laser. E também o tema que eu gosto muito, que é a exploração espacial para fins energéticos. Falar um pouco sobre o sistema solar. E também é interessante a gente ver também sobre informações tecnológicas. Essas informações tecnológicas mostram como que está o caminho de pesquisa nessas áreas. É interessante a gente olhar mais ou menos o que está sendo depositado de pedido de patentes nessa área especificamente. Vamos falar assim na natureza, quando a gente fala assim de espectro eletromagnético, ela vai de frequências extremamente baixas, do padrão de rádio, até raios gama, Então, muita gente não faz nenhum tipo de correlação, que nossa própria existência, graças aos fenômenos eletromagnéticos, Acho que o universo e o mundo existe por causa desses radiações eletromagnéticas, O Sol, principalmente, vamos falar assim, é o principal, fornecedor de energia, pelo menos no nosso sistema solar, Então, tem algumas coisas que eu tenho que falar, Tenho que falar sobre a diferença entre radiações eletromagnéticas e raios cósmicos, que não são radiações eletromagnéticas, sim partículas subatômicas, de alta energia que viajam à velocidade da luz, vindo fora do sistema solar, Então, são duas radiações que existem naturalmente, Então, para vocês terem uma ideia, eu falo sobre eu vou abordar sobre alguns aspectos, sobre essa parte de radiação, As interações naturais, Os seres vivos, é lógico, O Sol, ele emite uma grande quantidade de radiação, um espectro bem grande de radiação eletromagnética, uma delas luz visível, e os seres vivos, têm capacidade de detecção e interação com a radiação eletromagnética, Alguns seres vivos usam frequências, como mosquitos, serpentes, a faixa de infravermelho, que é a temperatura do Sol, para o nosso corpo, Por mais que seja calor, para a gente não é visível, A não ser que você use instrumento para isso, Os raios ultravioletas, são raios que têm maior nível de energia, tem uma quantidade enorme de energia, mas é necessário para a nossa sobrevivência, É uma das formas de produção de vitamina em seres humanos e também para fotossíntese em alguns seres vivos, Então, nesse caso aqui, a gente falaria que as radiações eletromagnéticas naturais são
né, fenômenos naturais que, de uma certa forma, são energias que vêm do Sol, que interagem com seres vivos aqui na Terra, né? Inclusive, é interessante também, né, analisar de outras formas, né, quando a gente fala assim de radiação eletromagnética, né? É, no caso, por exemplo, né, é, é, o nosso próprio corpo também emite radiação eletromagnética, porém não é visível, né, com nossos órgãos, né? O próprio coração, o cérebro, uma parte do nosso organismo também tem alguma atividade, né, eletromagnética, né? Coração, cérebro, etc., né? São níveis baixos, né? Suficiente para fazer funcionar algumas partes do nosso corpo, né? Então, obviamente que eu vou falar assim, o mais crítico de todos, né? Seria a ultravioleta, de uma certa forma tem uma alta energia comparado com outros é, é, espectros de eletromagnético, né? E nesse caso aqui, uma ultravioleta é capaz de, por exemplo, deteriorar, né, degradar o material polimérico, exemplo, plástico, né? Tanto que você coloca um plástico no varal, né, depois de uma semana, 10 dias em diante, começa a ter quebras, né? Que significa que teve uma ação de ultravioleta que acabou quebrando ligações atômicas, né? Ou seja, quebrou moléculas e dividiu em outras partes menores, assim, acabou resultando em um material diferente, né? Então, é justamente por isso, né? Então, eu vou falando um pouco de cada coisa, né? Sobre esses efeitos. É até interessante a gente saber, né, que a radiação eletromagnética natural existe, né, e também muitas vezes a gente não percebe, né, o próprio processo de produção de vitamina D, né, aqui está um pouco mais explicado, né, qual o nível de ultravioleta que interage com o nosso corpo humano. Né? Existe um mecanismo bastante complexo, né, no nosso organismo, né, que é a produção de vitamina D. Né? Uma das formas de produção de vitamina D é através da pele, né? Através das suas células que interagem com o ultravioleta e acaba gerando, produzindo vitamina D, né? Em outras partes do organismo humano, né? É um mecanismo muito complexo, né? Essa parte biológica, né? É bastante utilizado. É até interessante a gente verificar, né, qual que é a dosagem razoável de sol que deve se tomar, né? Evidentemente, talvez alguns bloqueadores, né, solares que a gente utiliza no dia a dia bloqueiem de forma demasiada a ação da ultravioleta, né? Se o objetivo de tomar sol é estimular a produção de vitamina D, o uso de protetores solares talvez não seja tão interessante, talvez menor exposição em horários mais adequados seria mais interessante, né? Então, dessa forma que, né, o nosso organismo, né, o que isso aí tem a ver com a transmissão de energia sem fio, né? Na verdade, né, o que eu estou contextualizando aqui é exatamente isso. O que acontece na natureza, né? O Sol manda uma quantidade enorme de energia, né, em forma de radiação eletromagnética. Uma delas é a luz visível, e o que eu estou citando aqui, o caso ultravioleta, né? E dessa forma, a gente tem esse esquema, né? E fora isso, né, nós temos a questão de plantas, em algumas cianobactérias, algas, etc., que faz a fotossíntese utilizando o quê? Né? Sob efeito de fotossíntese, tanto que, né, plantas, né, vegetais em geral não produzem oxigênio durante a noite, né? Pelo contrário, ela consome, né? Do que o que a gente tem de conclusões científicas, né, bem consolidadas, né, que, né, o cianobactérias, né, e algas que produzem oxigênio, né, sob efeito de fotossíntese, né, justamente isso que é interessante de saber, né, que a nossa interação, né, com a radiação eletromagnética, né, é desde quando existe algum tipo de ser vivo aqui na Terra, né. Então, existem alguns trabalhos científicos, né, que mostram que já teve muito mais quantidade de oxigênio no passado do que hoje, né, devido à grande presença de algas e cianobactérias. É muito tempo atrás, alguns bilhões de anos atrás, né? Então, essas bactérias que, de uma certa forma, né, acabaram
colocando na atmosfera uma grande quantidade desse gás, né? E assim a gente tem esses dois fenômenos que é bem interessante, né? E também, né, cabe a gente lembrar a questão de formação de ozônio, né? Que é a região onde tem presença de O3. Na verdade, são moléculas de oxigênio O3, né? Altamente instável, né? Que são que aparecem numa das camadas do céu, né? Então, ela pode aparecer por ação de ultravioleta, né, e também pela ação de trovões, de descarga atmosférica, que também pode quebrar algumas partículas de oxigênio e torná-la numa molécula instável, né? E além do solo, a gente tem um fenômeno, não sei se você já percebeu, esse do ozônio, a gente pode perceber nos dias, né, que tem grandes descargas atmosféricas, são assim, intensas, né, porque cheiro característico, né, de ozônio, né, e também o nível de solo, né, porque uma boa parte dos veículos automotores, né, utilizam o quê, né, as velas de ignição. As velas de ignição também criam fagulhas, né, que acabam gerando O2 também, devido aos outros tipos de compostos que saem da combustão, né? Quem sabe futuramente, talvez com o aumento da frota de carros elétricos, né, essa quantidade de ozônio não aumente a nível do solo, né? Porque o ozônio, ela é tóxica, né? E se dependendo da quantidade que nós somos expostos, né? Então, o ozônio, vamos falar assim, de uma outra forma, é produzido por efeito corona, né? E normalmente em transmissão, tem aquele barulho típico, aquele zumbido, né? É quando tem uma demanda de carga muito elevada, acaba também produzindo uma pequena quantidade de ozônio. E tem sistemas, né, industriais que têm necessidade de criar ozônio, então usam ozônio através de luz ultravioleta, né? Produzir plantas específicas, né? Então, tudo isso, na verdade, né, a gente já tem uma interação com essas radiações eletromagnéticas naturalmente, né? Então, nós tomamos banho eletromagnético todos os dias, né? Infelizmente, eu estou colocando essa parte, né, como parte de conhecimento da minha apresentação, justamente porque eu acredito que a ciência, né, tem que conectar áreas de conhecimento diferentes, né? Assim a gente cria uma solução para alguns tipos de problema, né? Então é interessante a gente olhar, né? Por exemplo, né? Como que ocorre isso, né? Todos esses tipos de interações naturais com produção, né? É lógico, isso aqui é uma questão de biologia, eu não entendo, né? Mas, né, nós temos acesso, né? De que isso é cientificamente comprovado que ultravioleta tipo B é responsável pela produção de uma das vitaminas B, né? E, da mesma forma, fotossíntese é conhecido também, né? Que, né, ações de luz visível, né? Uma parte da luz visível interage com clorofila, né? Que produz glicose e oxigênio para plantas, né? E assim vai, né? Agora, quando a gente vai na parte industrial, nós temos um espectro de frequências que são definidas, né, pelos organismos internacionais para vários tipos de aplicações, né? Para rádio, para ondas baixas, né, que é a transmissão de energia, né, linha de transmissão, distribuição, TVs, né? Nós temos sinais de satélite, sinais de controle remoto, Wi-Fi, né? Todos esses equipamentos são utilizados para fins industriais, né? Da mesma forma, conforme vai aumentando a frequência, né, já entra na partir da luz ultravioleta, né, começa a ter radiação ionizante, né. Abaixo disso não é ionizante, né. Então é bom lembrar que não são perigosos, né, entre aspas, dependendo, obviamente, da intensidade da proximidade com esses campos, né. Raio-X é uma delas, né. Isso aí foi um experimento. O próprio Tesla, ele produziu primeiro a imagem, né, de raio-x, né, usando fonte elétrica, né,
E, obviamente, tem raios, né, gamas, né, que são mais intensas, são ionizantes, ou seja, acaba interagindo com moléculas, né, acaba quebrando algum sequenciamento do DNA e acaba gerando algumas mutações, né, genéticas, né? Então, tem esse tipo de interações. Ultravioleta, né, obviamente que podem causar câncer, né, em algumas pessoas, né, em algumas situações, né, isso aí depende do parâmetro de quanto a pessoa se expor a esse tipo de radiação. Obviamente que todas as radiações ionizantes são perigosas, né, dependendo da exposição, né, mas ultravioleta, né, para nosso corpo, né, é necessário, né, uma dosagem adequada, né, justamente para nosso organismo sintetizar vitamina D, né? E, e assim a gente vai falando sobre um pouco de cada coisa, né? Eu gostaria de falar sobre a questão, né, da transmissão de energia sem fio. Basicamente, esse tipo de assunto é relativamente antigo, né? O Tesla foi um dos primeiros, né, a depositar patentes sobre fazer pesquisas, etc., né, sobre essa parte da transmissão de energia sem fio. Né? É notório que em livros de histórias, né, contam que o Tesla tinha ideia de entregar energia, né, sem usar nenhum tipo de condutor, né? Então, nessa época ele fez alguns experimentos, até hoje não são muito comprovados, né? Mas existem, né, teorias sobre isso, né? No entanto, ele fez contribuições em outras áreas, né, que eu vou mostrando ao longo da apresentação, né? Sobre essa parte de é, outro efeito, né, na verdade, parte do mesmo princípio de transmissão de energia sem fio, né? Da mesma forma, né, no campo industrial, as células fotovoltaicas, né, são o mesmo funcionamento, né, nós estamos convertendo uma energia que vem lá do Sol em energia elétrica, né, a interação que existe no fundo, né, nós estamos aproveitando, coletando, né, a energia que vem do Sol, uma parte do espectro da radiação eletromagnética, e convertendo em eletricidade, né. E o efeito fotoelétrico foi descoberta pelo Einstein, né, antes da existência das câmeras digitais, né, esse efeito já era conhecido, depois foi evoluindo e passando para dispositivos semicondutores, que nós temos conhecimento hoje, né. Todas essas máquinas fotográficas também acabam interagindo com a radiação eletromagnética, né. Então, dessa forma, a gente pode dizer que é, nós não percebemos, né? É interessante a gente verificar que essa parte de transmissão de energia sem fio, né, é praticamente, né, natural, né, desde que o mundo existe, né. Mas, né, fazer essa correlação, né, com a natureza é interessante, né, pegar outras áreas científicas e demonstrar, né, principalmente engenheiros, né, para engenheiros é interessante, né, além de assuntos de sala de aula, passar falar apenas sobre questões de circuitos elétricos, etc., né, mas tem outras áreas que se correlacionam, né. Infelizmente, a ciência não compartilha, né, como deveria, em termos de conhecimento de fenômenos, etc., né. Então, esse é um fenômeno que estou mostrando, assim, o efeito fotoelétrico não deixa de ser uma transmissão de energia sem fio, principalmente quando se fala em célula fotovoltaica, da mesma forma que as câmeras digitais também têm sensores, né, que captam, né, diferentes comprimentos de onda e assim, né, captam esses tipos de radiações, né, e transforma em informações digitais, gerando imagens, né, inclusive até áudios são captados, né, de outra forma, claro, né, não com o mesmo sensor, né. E assim a gente pode dar continuidade dando vários exemplos, né? O exemplo que eu estou dando, por exemplo, não, estou mostrando aqui um espectro de frequências, né, que são definidas para fins industriais, né, que são bastante amplos, né? Recentemente a empresa chamada Starlink, a Elon Musk comprou uma
uma empresa que operava numa determinada frequência, né? E isso possibilita que a Starlink, que é a empresa que fornece sinais de satélite para a internet, especificamente para a internet, pode entrar numa banda de frequência de 4G, 5G ou outra tecnologia que funcione no celular, né? Então, tem muitas propagandas, né, na internet, alguns reportagens falando sobre a possibilidade. O próprio site do Starlink já fala que é possível que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né, talvez menos de 2 anos, o seu celular com a configuração atual de 4G e 5G se conecte diretamente com o satélite da Starlink, né? Ou seja, provavelmente você vai ter uma conta, né, supostamente, hipoteticamente, na Starlink, uma conta como Gmail, né? Então você usa de qualquer lugar do mundo, né? Isso aí vai depender muito da regulamentação, né? Obviamente que o governo tem interesse, né, para arrecadar tributação, né, entre outras coisas, né? A gente não sabe, vamos aguardar. Mas, tecnicamente, esse sistema de transmissão já de Direct to Cell, né, que é o projeto da Starlink, né, está na fase experimental e tem demonstrado um resultado bem interessante usando a própria configuração do telefone convencional, né? Claramente vai ser adaptado, né? Tem um porém, né? Como procura acertar em sinais de satélite, a duração da bateria é menor, né? Ou seja, descarrega a bateria muito rapidamente quando estiver conectado. Se seu celular estiver conectado no, no, no satélite, né? Obviamente que quando falo de telecomunicações também, né, os sinais de telecomunicações também têm um nível de energia suficiente, né, para ser codificado, né, esses sinais que saem das rádios bases, né, de emissores, né, e saem com nível baixo e depois o aparelho faz a amplificação do sinal e assim feita a codificação, né. Então, de uma certa forma, já é uma transmissão de energia sem fio, né? Todo o sistema de comunicação funciona dessa forma, né? Antigamente até existia rádio sem pilha, né? Sem nenhum tipo de bateria, né? Para quem quiser saber, basta procurar na internet que você encontra alguns rádios, algumas unidades, né, sendo vendidas, não demonstradas em alguns museus, né? E se tiver alguma estação de rádio que que funcione de forma analógica, o sinal é captado sem pilhas, né, ou qualquer tipo de fonte. Né? Mas o que ele está fazendo? Está convertendo aquela radiação eletromagnética em energia, né? Justamente isso que acontece em sistema de telecomunicações, né, que seja walkie-talkie, que seja é, telefone celular sem fio, né, quando conversa com a base, ele está emitindo e recebendo energias, né, muito baixas, né, numa unidade suficiente, né, numa ordem de grandeza suficiente para converter em sinais maiores, né, e assim transformar em dados, né. Então, é interessante, né, a gente lembrar que esses fenômenos de transmissão de energia sem fio já existem, porém, a gente não tem, né, muitas vezes passa despercebido, né, que esse fenômeno existe, né. Então, é interessante, né? Aqui eu mostro algumas definições, né? Que são utilizadas para faixas de frequências convencionais, né? Conhecido VLF, LF, né? HF, VHF, né? São nomenclaturas, né? Utilizadas para determinada frequência, né? Então, vai até terahertz, né? Alguns, frequências extremamente altas, né? Para aplicações em área específica, né? Essa área de terahertz, o pessoal normalmente usa para espectroscopia, né? Para fazer detecção de substâncias, né? Por exemplo, narcóticos, né? Etc. Né? Uma pequena quantidade nessa frequência é possível detectar, mas são outras coisas que eu estou falando, né? Mas veja, né? Então, tem esse fenômeno, né, de transmissão de energia sem fio já existe na natureza, porém a gente não faz não tem muita percepção, digamos assim, né?
Agora é interessante, né? E outros dispositivos que são como no nosso dia, não percebemos também, né? Vocês que vão ser é, são estudantes, né, da área tecnológica, principalmente de telecomunicações e computação, já existe vários tipos de dispositivo que funcionam sem bateria, né? Uma delas é o tag de pedágio, né? Aqui não tem pilha nem bateria, funciona com, né? Tem uma anteninha lá que converte a energia, a radiação eletromagnética lançada pela base, né? E o seu tag é um micro computadorzinho, né? Um chip que tem um baixo consumo de energia. Ele acorda assim que passa perto do pedágio, né? E assim ele desperta e te manda e manda recado, informação para a base, né? Então, pequenas quantidades de dados são gravadas nesses tags, né? Por exemplo, modelo de carro, cor do carro, placa do carro, né? Ele faz uma leitura ótica na entrada do pedágio e faz conferência com o tag e assim feita a tarifação, né? Entre outras coisas, né? Acesso também usa FID, bibliotecas, né? Cartões de crachás, né? E assim por diante, né? Tem uma série de utilidades, né? No nosso cotidiano, né? Que nada mais é do que são pequenos dispositivos que não é necessário que tenha bateria, né? Basta que você aproxime de uma fonte que gere, né, uma determinada radiação eletromagnética, uma determinada faixa de frequência, e assim o dispositivo começa a funcionar, né? Microchips, né? Também faz o uso disso também, né? É possível fazer leitura, né? Desses dados, né? Com o mesmo princípio de transmissão de energia sem fio, os leitores fazem a mesma coisa e a gente tem muitos exemplos, né, no nosso cotidiano sobre aplicações de dispositivos sem fio, né, que muitas, né, às vezes não tem nem bateria. Né? Daí você pergunta assim, como que funciona? Funciona à base de transmissão de energia sem fio, né? Esses crachás, né, entre outras coisas, a gente usa no nosso cotidiano, né? Mais interessante de tudo, né, que a gente fala sobre isso, né, porque muitas vezes vão falar assim, nós não temos noção, né, de que para funcionar esse tipo de dispositivo, você tem que ter um mínimo de quantidade de energia. Como é que é feito, como é que funcionam esses dispositivos sem fio, né? Nós vamos explicar um pouco mais para frente sobre isso, né? Funciona da mesma forma que você aprende em aulas de circuitos elétricos, né? Quando você entra naquelas disciplinas de circuitos eletrônicos, quando você depara com circuitos retificadores, né? O princípio é o mesmo, né? Então, você aplica-se o mesmo conceito para aplicações em projetos como esse de identificação de FRID, né? Que é o identificador sem fio, né? Nenhum deles tem bateria, né? É bem interessante, né? Então, hoje, essas coisas estão ficando baratas, né? O pessoal coloca esse tipo de dispositivo em forma de adesivos, né? Obviamente que eles são previamente cadastrados, né? Em vários tipos de objetos caros, né? Por enquanto, estão colocando objetos mais caros, né? Para identificar que não haja furto, né? Ou você faça uma fácil localização, né? Então, dessa forma, a gente tem outros tipos de fenômenos de transmissão de energia sem fio, né? Um exemplo típico é o transformador. Né? O transformador funciona sem fio, né? Na verdade, funciona com indução. Você tem duas bobinas no meio, você tem um material, né? Ferromagnético, né? Que gera, né, um campo elétrico e existe uma interação entre duas bobinas e não tem nenhum tipo de contato físico entre a parte alta e baixa, por exemplo, né? Isso é interessante. A gente já tem um outro exemplo, né, típico que a gente tem que fazer uma correlação do que se trata a transmissão de energia sem fio, né? O transformador é uma delas, né? Então, embora a gente não tenha percepção disso, né? A gente, como está dentro de uma caixa fechada, nós não temos percepção de que se trata de uma transmissão de energia sem fio, né? Conceitualmente, com indução eletromagnética que funciona, né? O mais interessante de tudo, né? Motores elétricos também, algumas delas funcionam, né? Sem contato físico, motor de indução, né? Motores que são utilizados
em veículos eletrificados, né, ou 100% elétricos, né, utilizam, né, esses motores, tanto o motor quanto o gerador, né, obviamente que funciona por indução, né. Então, nem todos os motores têm, né, têm esse princípio de funcionamento de indução, né. Então, temos que tomar cuidado para não generalizar que todos os motores funcionam sem contato físico, né, por indução. Não, tem alguns motores que não funcionam dessa forma, né. Então, é interessante, né, o próprio gap, né, a, quando a gente abre um motor, obviamente que a gente vê um estator do lado de fora, cheio de bobinas, né, cheio de fios, né, que criam um campo magnético, e esse campo magnético ele interage com o rotor, né, que acaba tendo um campo magnético girante, né, então ele fica, ganha rotação, né. Então, não tem nenhum contato físico, né, nesse pequeno intervalo, nesse gap que a gente chama, né, motores têm gap, né, senão não funcionaria, né. E a eficiência desses motores elétricos, né, são quase mais de 90%, e por isso que tem carros que o motor a combustão serve para gerar, né, ou seja, converter energia elétrica, mecânica em elétrica, e assim ele toca o motor elétrico, né. Então, no final das contas, né, a eficiência, né, elétrica é muito maior do que a eficiência de carro a combustão, né, então passa a ser interessante, né. Lembrar que esses motorzinhos de carros populares, né, pequeno, tamanho de liquidificador, mais ou menos, tem coisa de 150, 180 cavalos, né, um pouco maior tem 200 cavalos, né, é algo impressionante, né. Jamais você conseguiria 200 cavalos num carro, a não ser que seja um trator ou caminhão, né, a não ser que seja um carro esportivo específico para isso, né? Carro popular é coisa que é mais recente, né. Então, nesse caso aqui, né, o próprio motor gerador, né, também funciona, né, de uma certa forma, né, com esse fenômeno, né, que a gente chama de transmissão de energia sem fio, por indução, né. Motor de indução, ou motor 5, né, a 5, né, a grande maioria dos motores, indústria doméstica, veículos, elétricos, geladeiros, ventiladores, né, funciona à base de quê? De interação de campo magnético girante, né. Então, dessa forma, motor síncrono usado em indústria, geradores, né, em geral também, então, usinas, né, em geral usam esse tipo de princípio, né, quando a gente olha, né, já tem, né, uma parte que é, é, é sem fio, né, quando a energia sai da usina, né, de uma certa forma, né, já sai é, oriunda, né, de um efeito chamado de, né, transmissão de energia sem fio, né. Então, alguns tipos de motores especiais, como motores sem escolha, o brushless, né, que é usado em drones, né, isso também funciona do mesmo jeito, né, tem um pequeno gapzinho, pequeno, muito pequeno, mas não existe nenhum contato físico, né, e funciona perfeitamente, né, isso aí foi, né, esse motor de indução foi criado por Tesla há muito tempo atrás, mais de um século atrás, né. Então é interessante a gente ver que até hoje a invenção do Tesla, né, ele patenteou o motor de indução, mas hoje é domínio público, né, então qualquer um pode utilizar a patente dele, né. Claro que hoje tem melhorias, né, melhorias materiais, né, são muito mais eficientes, né. Então é interessante a gente olhar por esse lado, né, que esses fenômenos de transmissão de energia elétrica sem fio já existem, mas só que, né, muitas vezes a gente passa batido. Transformador, né, uma delas, né, próprio motor, né. Veja que o transformador muitas vezes é utilizado para isolar algum tipo de efeitos, né, elétrico no sistema, né, então acaba protegendo uma parte do sistema, né, justamente porque você não tem contato físico, né. Então isso é interessante, né, mas esse tipo de explicação mais científica, mais conceitual, né, poucas vezes são abordadas, né, por isso estou abordando desde efeito biológico, né, é, telecomunicações que são totalmente sem fio, né, transmissão de energia sem fio, né, porém, né, muitas vezes a gente vai direto ao assunto, a gente acaba não conhecendo o básico de tudo, né. Então, outros métodos que a gente pode falar também, né, por que a gente procura falar sobre transmissão de energia sem fio, né? Uma delas pode-se dizer, comodidade, né? Outras coisas a gente pode falar sobre desgaste de conectores, né? A maioria dos dispositivos
é, de aparelhos celulares, né, já vem com esse recurso de carregamento sem fio, né, muitas vezes por aproximação, encostando a base numa base e acaba carregando, né. Isso tem uma série de vantagens. Muitas vezes, vamos falar, a conexão física acaba desgastando e acaba oxidando, né, e muitas vezes entrando sujeira no plug e acaba dificultando o carregamento das baterias, né? Então, esses dispositivos hoje já são comerciais, né? São utilizados normalmente em dispositivos eletrônicos, né, de baixa potência, né? É, sensores, né? Em geral, também são utilizados, né? Sensores, né? A gente pode usar esse mesmo conceito também em sensores, né? Em sensores onde você não tem acesso ou você não tem nem como colocar algum tipo de bateria, né? Então, é interessante, né? Esse tipo de sensores você pode colocar em qualquer lugar, basta que, né, utilize algum dispositivo que trabalhe na frequência adequada, né, para gerar eletricidade e fazer coleta de dados, né? Só é solicitado assim que passa alguns dispositivos. Você pode usar, por exemplo, um drone, né, específico para fazer sensoramento em determinadas regiões, né? O dispositivo, quando não está próximo de alguma fonte emissora de radiação eletromagnética, ele permanece desligado, né? Assim que passa o dispositivo, ele pode mandar o sinal, né? Isso aí serve para uma série de aplicações, aplicações de dados climatológicos, né? Ele pode coletar em tempo real, né? Ser ligado somente na hora que é necessário para coleta de temperatura, umidade, né? Entre outros parâmetros, né? Então, isso aí serve para medir parâmetros, né? Isso também pode ser utilizado em ambientes industriais, onde você não quer que, ou você não tem condições de colocar um dispositivo com energizada o tempo todo. Só energizado na hora que é necessário, né? Então, para aplicações industriais também serve esse tipo de dispositivo, né? E também, hoje, existe uma grande demanda, né, para carregamento de baterias veiculares, né? Cada vez mais, né, está aumentando a tensão, né, de carregamento para a corrente contínua, né? Então, corrente contínua, nós temos dois modos de carregamento de carros elétricos, né? Uma tomada AC e outra tomada DC, né? Aquela tomada AC não é carregador, né? Se trata de um dispositivo de proteção, né, de carga. Aquele dispositivo que normalmente vem junto com o carro, como acessório, né? Que é necessário, né? Que quando a pessoa quer fazer o carregamento em casa, na verdade, aquele cabo não é carregador, tá? Ela é um sistema de proteção. O carregador para corrente contínua, corrente alternada está dentro do carro, está junto com a bateria, né? Já não acontece isso com carregamento DC, né? Em corrente contínua, né? Em corrente contínua, você liga o cabo, né? Direto naquele plug, né, específico para carregamento em corrente contínua, né. Normalmente, né, esses carregadores, né, vão aumentando tensão, né, conforme vai aumentando a capacidade da bateria, vai aumentando a tensão, porque tem a demanda de quê, né? Uma das críticas que existem em veículos elétricos é o tempo de carregamento. Uma das soluções técnicas para carregamento rápido é elevar a tensão, né, no caso DC, né, no caso de corrente contínua. Então, carros mais modernos, como o Porsche, né, entre outras marcas, né, usam mais ou menos 800 volts DC. Né? Imagina o tamanho do cabo condutor. Né? Você tem uma bateria de 100 kW, né, e você carrega 800 volts, é mais de 100 amperes. Né? Imagina a seção do condutor que tem que ter. Né? Então, isso se torna uma coisa não muito atrativa, né? Você tem que ter esforço para carregar esses conectores até o carro, né? Então, além de você ter risco de acidente em corrente contínua, que é muito mais perigoso que corrente alternada, né? Corrente DC é perigoso, né? E ainda mais, né, nessa potência, né? Então, esses carregadores que existem, chamados carregamentos rápidos, né?
são, né, na verdade, são conversores de corrente alternada para corrente contínua, né? Imagina, 100 kW, né? O pessoal tem que, né, consultar a concessionária de energia elétrica para ver se pode instalar carregadores, né, em corrente contínua dessa ordem de grandeza, né? Que não está muito disponível em maioria dos lugares, né? Então, e outra coisa interessante, né? Como que eles estão tentando resolver esse problema, né? Usando um sistema de carregamento sem fio, né? Então, entra mais uma vez, né? Uma tecnologia que pode estar substituindo esses carregadores, né? Com cabos, né? Carregadores, assim, quando eu falo carregador, é para corrente contínua, né? E aquele para corrente alternada é um sistema de proteção, né? Ele tem vários dispositivos lá dentro que comunicam a qualidade de energia e, entre aspas, checa e autoriza que seja conectado na bateria do carro, né? É para isso que serve aquele cabo, né? Um sistema de comunicação, né? Tá medindo o parâmetro da rede para ver se está tudo ok, se tem aterramento, se está em monofásico, bifásico, trifásico ou qualquer coisa que seja, né? Então é dessa forma que ele funciona, né? Então não é carregador, aquilo é um protetor de circuito do carro, né? Então, por outro lado, a gente tem também, né, para grandes volumes de energia, a transmissão por micro-ondas, ou laser do espaço para a Terra, né? Isso é uma coisa que eu tenho bastante interesse, né? Já venho estudando isso há muito tempo, né? Principalmente em sistema de retificações de sinais eletromagnéticos, né? Da ordem de 2,45 GHz, né? Que é uma frequência que para mim é mais fácil trabalhar, né? Porque você tem fontes que geram essa frequência com certa facilidade, né? Então, demais frequências, né? Ela funciona do mesmo jeito, né? Como funciona tanto para baixa frequência 2,1 GHz ou 5 GHz, né? Então, é bem interessante como é que a gente faz esse tipo de aplicação tecnológica, né? Então, o próximo sistema, né, creio que a demanda de energia vem aumentando, né, e cada vez mais espaços estão sendo reduzidos, principalmente hidráulica, etc., né? Então, nós estamos hoje, né, passando por uma situação bem interessante, né? O sistema fotovoltaico e eólico produz mais do que os sistemas hidráulicos, né? Chegou nesse ponto, né? Então essa briga aí na ANEEL, ANS, né, sobre essa situação no Brasil, né? Então, hoje temos essa situação, né? Vamos falar sobre outro assunto, né? Falando sobre esse assunto de transmissão de energia sem fio, né, nós temos algumas informações interessantes, né? O indutivo, né? Nós temos aqui a transmissão de energia, eu dividi em 5 tipos, né? O indutivo que nós utilizamos no nosso cotidiano são aparelhos como celular, som de ouvido, que mais, né? Qualquer coisa que seja de pequeno porte, né? Escova de dente elétrica, há muito tempo já usa esse princípio, né? Barbeadores, né? Alguns, né? Que uns 20, 30 anos atrás alguém trazia da Europa, funciona desse jeito, né? E assim por diante. Então, daí nós temos basicamente o indutivo, né? Que é mais utilizado comercialmente, funciona na frequência de 100 a 300 kHz, isso aí depende do projeto, né? E o capacitivo, que é um pouco diferente, ele funciona numa frequência maior, né? De 3 kHz a 300 kHz, ele atende uma distância de milímetro a alguns centímetros, né? Outras a indutivo por volta de 4 centímetros, né? Para veículos pode-se utilizar tanto indutivo ou de ressonância magnética, né? Eletromagnética, que trabalha até uma distância de até alguns metros, né? E opera na frequência de 100 kHz a 200 MHz, né? E a radiação eletromagnética, né? Que é para longa distância, né? Isso aí já fala para efeitos comerciais, né? São satélites, né? São satélites que vira uma usina de produção de energia lá no espaço, né? Trabalha de 300 MHz até 300 GHz. E a radiação eletromagnética, na outra que a gente pode falar que é laser, né? Que trabalha
operem em frequências de ordem de terahertz a petahertz, né? Frequência muito alta. Isso aí porque laser é uma luz, né? Então, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Justamente porque nós temos problemas também na transmissão de micro-ondas, né? Então, eu sou mais entusiasta do micro-ondas, né? É justamente porque é um dispositivo que a parte de transmissão é muito mais fácil do que o laser, né? E também a parte de retificação de sinal, né? Eu vou explicar cada uma delas como funciona, é muito mais interessante em termos de tecnologia, né? Então nós temos basicamente, né, esses 5 tipos de transmissão de energia sem fio, né? A mais conhecida são os indutivos, né, para carregamento de pequenos dispositivos, né, celulares, né, entre outras coisas, né, de pequeno porte, como a gente já tem, né. A ressonância magnética, você vai começar a observar alguns montadores de veículos. Hoje ainda está na classe de veículos de luxo, né, como Porsche, Volvo, Mercedes, né, entre outros, usam esse tipo de tecnologia. Já realidade esse uso de transmissão de energia sem fio. Tá? É interessante porque a gente vai vendo, né, que essas tecnologias são bem interessantes, né? Isso aí são grandes oportunidades para quem está entrando na universidade, né? E ver o que quer fazer, né? Então é interessante a gente olhar essas tecnologias, tá? Bom, como é que funciona o acoplamento indutivo, né? Vem das aulas, né? De circuitos magnéticos, né? Aquela aula de indutores, né, que a gente estudava só para passar, os chineses deram um jeito de fazer isso virar um produto, né? E fizeram a melhoria de tecnologias, né? Hoje você vê essa tecnologia chamada Qi, em chinês significa força, né? Sendo usada como padrão em diversos carregadores, inclusive em veículos, né? Veículos hoje são dotados desses carregadores, né? Para facilitar a vida do usuário, né? Lembrando que carro, né? Hoje é um computador com rodinhas, né? Então, muitos dispositivos, né, já são encontrados de telecomunicações, estão encontrados em carro, desde chip 4G, NFC, entre outras coisas, e a gente fala também do sistema de transmissão, o carregador, né, a pessoa fala carregador, né, no fundo é um fenômeno físico, né, de indução, o método indutivo que está sendo utilizado, né, para carregamento de celulares, né. Então, são conceitos bem conhecidos na física, né, na eletromagnetismo, que é utilizado para aplicação comercial, né. Por isso que é importante a gente saber os conceitos, né, de eletromagnetismo, qualquer coisa que seja especificamente nessa área elétrica, né, conhecer bem essa parte de fenômenos eletromagnéticos para você resolver alguns tipos de problemas, né, criar soluções, né. Então, basicamente, são leis conhecidas, existem livros didáticos, né, que são aplicados, né, para vários tipos de aplicações, né. Esse tipo de sistema também permite que você faça a transmissão de dados, né. Você pode transmitir tanto dado quanto energia, né, que é bem interessante, né. Como que funciona? Olha como que funciona. O sistema de acoplamento indutivo, ela funciona sem um plug, né, sem aquele conector, né. Basta que você aproxime numa base, e a base interage com o carregador, nessa base, carregador interage com a parte do carro, e assim ele faz a transmissão de energia sem fio, né. Existe uma certa complexidade, né, existem vários estudos, né, de radiação eletromagnética que não é tão simples assim, né. Então, existe todo um estudo de melhor posicionamento, melhores materiais, né, qual a seção da bobina que tem que ser utilizada para transmitir e receber energia, né. Então, normalmente, eu vou falar assim, esses dispositivos que eu falei de acoplamentos, né, eletromagnéticos em geral, tem uma eficiência de 90%, exceto o capacitivo, que tem um pouco menos, e menos ainda o de micro-ondas e laser, né. Laser e micro-ondas está
em torno de... O sistema todo está em torno de 20% a 30%, na melhor das hipóteses, né? Desde conversão lá no espaço até embaixo. Isso eu vou falar com um pouco mais de detalhe, tá? Então, basicamente, vamos falar assim, é um padzinho que o cara coloca embaixo do carro, né? Obviamente que, como você vai colocar bobina no carro, aumenta o peso do carro, né? Esse é um grande problema que nós temos hoje, né? Veículos elétricos são mais pesados, né? Porque as baterias são pesadas, né? A maioria das baterias que são utilizadas hoje são elementos de alta reatividade, né? Bateria funciona, né? Quando a gente olha a tabela química do lado mais esquerdo, né? É o lítio, magnésio, cálcio, sódio, né? Entre outros lá daquela parte da tabela. São, lítio é um material altamente reativo. Essa alta reatividade é usada para produção de baterias, né? Então, basicamente, é isso que a gente vê, né? Então, são fenômenos eletromagnéticos, né? Lógico que no seminário desse a gente não consegue dar todo o detalhe, né? Da equação que rege, os circuitos de controle, né? Tem várias coisas que são envolvidas, né? Não é tão trivial assim, né? É por isso que embasamento conceitual e teórico de fenômenos eletromagnéticos facilita muito a vida do engenheiro, né? E dessa forma, a gente está falando de outro agrupamento, né? Nesse caso aqui, está escrito indutivo, mas é capacitivo, tá? Então, nesse caso aqui, o capacitivo aqui, ele tem esse formato, é o capacitor, né? Então, é o mesmo princípio de funcionamento, mas, né, o capacitor também não tem contato físico, então considera como wireless, né? Então, não tem uma eficiência muito boa, né? E, por fim, na sequência, a gente vê a ressonância magnética, né? Que é alinhamento de duas bobinas, né? Que são necessárias, né? Para fazer o acoplamento, né? Dessas duas bobinas e fazer a transmissão de energia. Você tem uma fonte e tem uma bobina emissora e tem uma bobina receptora para transmissão de energia, né? Então, dessa forma é feito, né? Isso aí a gente aprende em aulas de circuitos elétricos ou de eletromagnetismo, né? Então, aqueles conceitos que era apenas para passar na matéria, né? Os chineses deram um jeito de ganhar dinheiro, né? Montando vários tipos de dispositivos que a gente utiliza no nosso cotidiano, né? Outra coisa, na sequência na sequência tem essa ilustração, né, de um carregamento sem fio, onde você tem ao longo da via, você pode colocar esses carregadores, essas bobinas, né? E automaticamente sendo carregado, né? Ou para carregamento de bateria, ou simplesmente usar energia direta, né? Dessas vias com bobinas para tocar um motor elétrico, por exemplo, né? Então, obviamente, como eu falo assim, o controle é muito mais complicado, né? E às vezes a gente tem que criar algumas soluções de engenharia usando princípios, mas com técnicas diferentes, né? Basta vocês olharem como funciona o satélite Starlink, né? Que é uma obra de engenharia, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada como que funciona a antena do Starlink, né? Aquilo é uma obra de engenharia, né? Praticamente o satélite receptor a parte de recepção do Starlink, ela não se move, né? Fisicamente. Ele não fica direcionando para aquele lado o satélite está indo. Ele faz isso eletronicamente. Está cheio de dispositivos, né, que usam efeito Doppler, né, ele faz o feixe de micro-ondas, né, voltado para a direção do satélite, né? Lembrando que o satélite está voando a 27 mil km por hora, uma distância média de 450 km, né? Então, é uma engenharia sofisticada, né? Uma arte em engenharia, digamos assim, né? Nos dias de hoje, né? E dessa forma a gente tem alguns experimentos, né? Em laboratórios de universidade, inclusive de montadoras que mantêm seus pesquisa, né? Colocando em prática, né? E vendo as vantagens e desvantagens, né? Lógico que sistemas, quando você faz um protótipo, ela é cara, né? Quando se torna, como que se torna barato? Fazendo escala, aumentando a escalabilidade, assim você tem redução de custos, né? Então, conforme vai aumentando, né,
vai diminuindo o custo de produção, né? Aqui tem, né, alguns pontos interessantes, né, sobre a questão, né, de transmissão de energia sem fio, pequenas distâncias, digo, coisas de centímetros até metros, né? Nós temos, no laboratório, nós fizemos diversos tipos de trabalho, né, sobre de diferentes ângulos, né? Obviamente que na prática ninguém consegue alinhar por completo a bobina no lugar certo. Imagina um carro, né, que é enorme, né, que às vezes sofre torções, etc., né? Tem que estar muito bem alinhado para o sistema eficiência, né? Talvez o aplicativo, né, mostre que qual a posição melhor, né? E você pode movimentar o sistema de emissão de energia, né? Esses são alguns exemplos. Esse é um diagrama que mostra, né, como que funciona uma boa forma de transferir energia elétrica de uma base para o seu carro sem usar o plug, né, sem usar nenhum conector, né? Obviamente que ainda é um preço proibitivo, né? No passado, né, também muitos dispositivos e equipamentos eletrônicos eram proibitivos, porém, com o passar do tempo, né, com o advento de outras tecnologias, hoje está muito mais barato, né? E a laser, né, que é um outro sistema de transmissão, né, que é utilizado para fins de transmissão de energia, mais para o lado espacial, né? Isso aí é um pouco mais para frente, né, que a gente pode ver. Né? Eu vou falar, né, eu só vou citar, né, porque no caso de laser, você tem que criar um dispositivo que emita a luz laser lá do espaço para base na Terra, né? Então, basicamente, né, falando sobre algumas aplicações, nós temos implantes, né, médicos que não tem condição de colocar baterias, que são utilizados aqui, né, uma forma de fora da nossa pele, né, implantado um sistema para alimentar o dispositivo que está dentro do nosso organismo, né? Então, alguns dispositivos são médicos, né, são utilizados para fazer monitoramento de algum tipo de parâmetro usado na medicina, né? Por fim, vou falar um pouco de micro-ondas. Essa parte de implante ficou um pouco fora do contexto, fora da sequência, né? Eu acabei mexendo e acabou parando no lugar errado. O de micro-ondas é um sistema bastante antigo, remonta da época da Guerra Fria, onde os militares americanos procuraram uma forma de transmitir energia sem fio, né? E usaram a faixa de micro-ondas. Né? Isso aí que foi feito por um engenheiro da Universidade de Texas, chamado William Brown, né? Então, o engenheiro Brown, ele desenvolveu os primeiros sistemas de transmissão de energia sem fio, né? Ele desenvolveu um pequeno drone, não o drone que existe hoje, né? Mas muito mais simples, né? E fez a parte experimental demonstrando que o sistema funciona, né? Então, como é que funciona isso, né? Então, nós temos o sinal de radiofrequência, né, captado pela antena, né? Essa antena você pode ter um filtro e você pode usar basicamente um retificador convencional, né? E como que a gente faz essa antena? No meu experimento, eu uso normalmente a antena de meia onda, que nada mais é de duas tiras de metal, né? E que tem exatamente o quê, né? Metade do comprimento de onda. Né? No caso do micro-ondas tem 3 centímetros, então tem uma antena de 1,5 centímetro, né? De cada lado, né? Isso aí é colocado fisicamente, né? Da forma como está no diagrama, né? Nós colocamos o diodo no meio dessas duas antenas e ela retifica o sinal eletromagnético. Da mesma forma que tem nos circuitos elétricos, o fenômeno é o mesmo, né? Então, esse diodo acaba retificando, mas não é qualquer tipo de diodo, tá? Esse diodo chama-se de rápida comutação, né, alta, ou seja, ela responde rapidamente nessa ordem de gigahertz, né, ele retifica onda nessa ordem de grandeza de frequência, né? Ele opera exatamente igual aos circuitos elétricos, que você pega uma fonte AC da sua tomada e você, né, lá na frente você quer criar uma corrente contínua, né? Funciona exatamente da mesma forma. O diodo utilizado nesse caso isso aqui chama-se diodo de efeito Schottky, né? Esse diodo de alta, né, comutação, né? De rápida comutação, né? Então,
esse diodo comuta e lá na frente você tem tensão e corrente, né, gerada, né? Nesse caso aqui, né, no caso de micro-ondas, mais interessante de tudo, né, que a proposta, né, futuramente, a China já vem sinalizando isso, né, sobre a possibilidade de colocar primeiros geradores lá no espaço, né, mas essa ideia não é tão nova, assim, né, a ideia já vem da década de 60, mais ou menos, né, ou seja, você lançaria um satélite, né, você montaria uma usina solar no espaço, né, lembrando que lá no espaço ele tem que ficar numa região geoestacionária, né, ou seja, independente do horário do dia, você tem a incidência solar, né? Satélite de baixa órbita não, ele sempre passa pela lado escuro da Terra, né? Como ele tem propelente, né? Tem combustível próprio, ele consegue manter a rota dela, né? Lembrando que o satélite está eternamente caindo, só é feito correção para ficar na mesma posição, né? Então é interessante, né? Nesse caso que é a luz solar, né, é convertida através de painéis solares em luz, em energia elétrica. E essa energia elétrica é convertida numa frequência de micro-ondas e esse micro-ondas é emitido para a Terra. A Terra você recebe através de reticenas, que são antenas retificadoras. Essas antenas, da mesma forma que trabalham, operam o circuito de retificação, funcionam também para a radiofrequência, nessa frequência de 2,45 GHz. Né? Fazendo uma configuração adequada desse circuito no série paralelo, você consegue ter um nível de tensão em corrente contínua que, por sua vez, através de inversores, é convertida em corrente alternada e assim torna-se uma tensão forma de onda comercial, né? Ou seja, né? E vocês perguntariam, né? Qual é a eficiência desse todo o sistema, né? Eficiência desse todo o sistema é em torno de 20 a 30%. Tá? Se você considerar apenas a parte de transmissão já configurada, já convertido em radiofrequência, né, depende de como você calcula essa eficiência. Tá? Se você considera a eficiência da luz solar até a tomada do consumidor é de 20% a 30% na melhor das hipóteses, né? Então, depende de onde que você calcula essa eficiência, né? Lá no espaço, né, essas células fotovoltaicas, ele funciona pelo menos 3 a 4 vezes melhor do que aqui no Sol. Por quê? Né? Porque lá não tem poeira, não tem nada disso, não tem vapor da água, entre outras coisas, né? Então, nessa altitude, né, seria geoestacionário, que nós estamos falando, então, 36 mil quilômetros, ele funciona extremamente bem, né? Esses painéis solares convencionais, é lógico que esses painéis que vão para o espaço, né, são diferentes que são utilizados aqui na Terra, né? Por causa da radiação, por causa da variação de temperaturas extremas que ocorrem lá no espaço, né? Onde bate o Sol, está em torno de 200 graus, né? Por outro lado da placa, está menos 100, menos 200, é o complementar da primeira temperatura. Na sombra é muito mais frio do que na parte que está recebendo a incidência solar, né? Isso é um dos desafios, né? Então é interessante, você tem um sinal piloto que vai falar onde que está a posição, onde vai receber, né? Lá em cima você vai ter uma antena que vai emitir micro-onda, e embaixo você vai ter uma base que recebe esse sinal de micro-onda. Esse sinal de micro-onda, né, ela não é homínica, né, ela não é espalhada para todo lado, é um feixe, né, então usa efeito Doppler, né, para direcionar. É o mesmo princípio do funcionamento do satélite do Elon Musk, né, ele direciona para um lugar, né. O satélite de navio espalha um pouco, né, tem um cone de abrangência, mas a antena não. A antena que você usa para receber os sinais do satélite da Starlink, ela é formado feixe, né? Esse feixe ele vai acompanhando eletronicamente onde está a posição do satélite. É por isso que é caro aquele dispositivo, né? Ele eletronicamente vai se direcionar, né? E dessa forma a gente tem esse tipo de sistema, né? Esse é um sistema que muito provavelmente vai entrar em operação nos próximos anos. Né? Quem faz isso hoje? Hoje, né, nós temos um curso, né, nós temos um cronograma de alguns países que estão desenvolvendo essa parte de transmissão de energia sem fio,
para fins industriais, né? Uma grande quantidade de energia, né? Muitos protótipos já foram desenvolvidos, protótipos de 50 kW, 10 kW, aqui no laboratório eu faço também, né, pequenas potências, de 1 watt mais ou menos, mais do que suficiente para a gente mostrar o conceito, né. Existe uma série de problemas tecnológicos, existem limitações dentro do laboratório, existe, né. Mas, enfim, né, o que se pretende fazer hoje é lançar um sistema comercial de 1 gigawatt. 1 gigawatt é uma, né, são 1.000 megawatts, né, muito maior do que muitas usinas que existem no sul-sudeste, né? Então, é uma potência razoável, né? Justamente para ter viabilidade comercial, né? Ter retorno de investimento, né? O custo estimado para essa potência hoje, né? Na verdade, foi feito em 2006, né? Por um grupo de consórcio da NASA, com a Agência Europeia de Pesquisa Espacial, e a JAXA, né, que é a Agência Japonesa de Pesquisa Espacial, né? Nesse ponto, a JAXA tem uma parceria com a empresa chamada Mitsubishi, né, que todo mundo conhece, né? Produz carro, produz um monte de produtos no mercado, né? Então, essa empresa fez uma parceria com a Universidade de Kyoto, né, que é um dos precursores dessa área de tecnologia. Já 40 anos atrás, eles fizeram os primeiros protótipos, né, de drones que voam sem bateria, apenas com radiação de micro-ondas, né? Então, basicamente, eles estão pensando em lançar uma carga aproximada de 10 mil toneladas, né? Que hoje, na época, custaria 10 bilhões de dólares, né? Americanos, né? Que a gente, quando a gente vê, assim, é o custo de uma usina nuclear, tá? É basicamente isso, né? A diferença é que a usina nuclear, você não precisa mandar nada para o espaço, você faz aqui, você tem todo um protocolo de segurança já bem estabelecida, né? Então, esse talvez seja um caminho bem interessante para o futuro, né? Então, é o futuro, né, de uma das fontes de energia, né? Então, assim, no caso de... Deixa eu ver... tá terminando já, tá? Então, nesse caso de micro-ondas, realmente eu vou falar assim, eu vejo, né, na minha opinião, eu sou engenheiro eletricista, né? Eu sempre procuro algumas coisas diferentes nessa área de energia, né? Não apenas as convencionais, né? Eu acho que o Brasil perdeu vários tipos de oportunidades, né? Por exemplo, carregadores elétricos, né? A gente aprende eletrônica potência para controlar motores elétricos, né? E os chineses estudam mesmo, usam do mesmo livro e estão construindo carregadores para carros elétricos, né? Então, é questão de saber usar o conhecimento para solucionar ou vender como solução, né? Para fins tecnológicos, né? Então, aquela coisa, carro elétrico precisa, não precisa, né? Não é que precisa, já que está barato, a gente acaba comprando, né? Já que a infraestrutura está aumentando, a gente compra, né? Desse jeito que funciona. Então, no caso do micro-ondas, para fins energéticos de longa distância, né? Normalmente para fins espaciais, né? Você pode utilizar esse tipo de tecnologia, tá? Talvez, né? Com o advento, né? Do lançamento de foguete, né? Semana passada foi lançado o maior foguete do mundo, não, o Starship, né? O, quase, né? Muitas, né? Milhares de toneladas, né? De carga, desculpe, de peso que ela levantou, assim, duas partes que são lançadas no espaço, né? A parte do Buster, né? Ela desacopla e volta para ser utilizada, né? A parte de cima que é o Starship, eles estão com a ideia de reutilizar novamente para missões futuras, né? É bem interessante porque, né, hoje, vamos falar assim, né, nós estamos, cada vez que aumenta a população, mais áreas estão sendo utilizadas para habitação e talvez no futuro, né, não sobre muito espaço para usinas hidráulicas, né, e a nuclear ainda tem tabu, né, de que pode ocorrer acidentes, entre outras coisas, né. E na área espacial é interessante a gente observar a seguinte situação, né? Hoje, né, o envio de cargas, né, que estava em torno de 550 mil, atualizado no dia de hoje, em 1963,
passou por US$ 15.000 por quilogramas lançado, né? Então, quanto mais distante o lançamento, né, é mais cara é o frete do despacho de cargas lá para o espaço, né? Então, tem várias coisas que começam a fazer sentido, né? Dispositivos de células solares, né, cada vez estão ficando mais eficientes aqui na Terra, né? Muito provavelmente lá no espaço funciona melhor, isso aí tem que fazer um estudo no laboratório, né? Isso é meramente, vou fazer uma suposição, né, que pode funcionar melhor lá no espaço, né? Dispositivo para converter, né, energia elétrica em radiofrequência, cada vez está ficando mais barata, né? Você pode usar o mesmo princípio do magnetron, né? Não em forma, né? É o mesmo princípio de magnetron de micro-ondas para forno e utilizado também para fins de telecomunicações. E também pode ser utilizado para fins energéticos, né? A parte de antena, né? Você aumenta a frequência, diminui o tamanho da antena, né? Tem essa vantagem também, né? Tem que estudar também, né? Fazer uma pesquisa, né? Qual é o limite que a gente pode fazer de antena para recepção desses sinais do micro-ondas, né? Já que micro-ondas tem uma faixa de banda bastante ampla, né? Por outro lado, a gente, né? Dando consequência das coisas, pessoal, né? Eu como pesquisador, eu gosto de colocar algumas coisas, né? Como informações tecnológicas, né? Como que está a área de tecnologia, né? Vou falar um pouco sobre a questão de patente, né? Porque ministro aqui na UFBC uma disciplina chamada propriedade intelectual, que abrange essa parte de patentes, né? Desenho industrial, que é importante que o tecnologista saiba disso. Não adianta você tentar desenvolver uma startup sem saber a questão de propriedade intelectual, né? Não saber como que faz a patente, né? E muito menos proteger a marca, né? Que você eventualmente pode criar, né? Então tem que estar, né? Alguém tem que fazer isso, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa muito rápida, né, sobre quem que está trabalhando essa parte de transmissão de potência, né, ou energia sem fio, né? Não é surpresa a gente encontrar chineses, americanos, né, sul-coreanos, japoneses liderando, né? E também a Índia, né? A Índia está começando a ocupar o lugar da China em termos de mão de obra, né, para a indústria, né, que é muito mais barato do que chineses. Os chineses são mais caros hoje, né, mão de obra qualificada, né. Hoje os chineses têm o dobro de ganho, talvez o dinheiro deles tenha melhor valor de compra do que o real hoje, né. Eu vejo, né, pelos engenheiros chineses, né, eles têm uma vida muito mais confortável que a gente que tem ocupa a mesmo cargo, né, que faz as mesmas coisas, né. Aqui é um exemplo, né, que nós temos hoje sobre informações tecnológicas. É importante que qualquer tecnologista veja, né, fusse um pouco a patente como que está o estado tecnológico, né? Isso chama-se informação tecnológica. Não adianta você ter uma tecnologia se tem como finalidade a aplicação industrial, saber o estado como que está a tecnologia, né? Para que lado que está indo, né? E onde que a gente encontra essa informação? É no paper, né? A gente encontra o quê, né? Na base de patentes. A base de patentes é muito importante para quem desenvolve tecnologia, né? O professor comentou que vocês são área de TI, né? Alguns são área de automação. Obviamente que qualquer tipo de dispositivo, né, é recheado de patentes, né? Então, imagina quantas patentes são envolvidas na produção de um carro, né? São milhares, né? Quanto que representa em termos de custo, né? 5% mais ou menos, né? Então, é mais ou menos isso que o pessoal paga de royalties, né? Cada item, né, paga mais ou menos, se soma tudo, mas paga mais ou menos entre de 2 a 5% de royalties, né, em termos de patentes, né? Então é significativo, né, na produção, né? Então, nessa área de tecnologia de transmissão de energia sem fio, é a mesma coisa, né? Você vê a Qualcomm, né? Por que tem a Qualcomm? A Qualcomm trabalha com a parte de telecomunicações, são subiu óbvio, né? E quando a gente fala de applicants são depositantes, né? Inventores são inventores, pessoas físicas, né? O IPC é o Código Internacional de Patentes, tá? Cada patente tem uma especificação, né? Então, a gente tem que, né? Tá acabando já, né? Então, a gente pode falar sobre isso, né? Então, aqui eu estou mostrando
wireless, né? Buscando para palavra-chave, é lógico que a gente tem que buscar de forma um pouco mais específica, né? Se você procurar agência de inovação ou escritório de patente que tem vínculo com essa instituição, ele pode fazer um direcionamento melhor, né? Fazer mais filtragem sobre o tema que você está procurando na patente, né? E sobre sistemas sensores, a mesma coisa, né? Os chineses estão à frente, né? Não vai ser surpresa você ter um carregador sem fio para carro, né? Wireless, né? Totalmente wireless no seu carro, né? Muito provavelmente eles vão entrar, se não for chinês, vão ser os coreanos, assim por diante, né? A parte da indução, né? Mais uma vez, dominada pelos chineses, né? E a gente vê, né? Eu fiz uma diferença de buscas, né? Na parte de carregamento de acoplamento ressonante para veículos, mesma coisa, né? China, né? Mais uma vez, pequena quantidade, mas especificamente para de acoplamento ressonante para carregamento veicular liderado pela China, né? E assim vai. Capacitivo, mesma coisa, chinês, né? Alguma coisa os chineses estão fazendo que a gente não está enxergando, né? Me surpreende bastante, né? Que eles estão depositando muita patente nessa área, né? Apesar de ser centenas, né? Mas tem, pela classificação de patente, eu diria que é para fins eletrônicos ou elétricos, né? E assim vai, né? Micro-ondas, mais uma vez a China, né? Mais uma vez a China, seguido de Estados Unidos e Japão. O Japão é notório, né? No caso da Mitsubishi, né? A China é um pouco mais fechada, né? Mas, né, em termos de pesquisa, mas eles estão liderando nessa área, né? Em seguida vem os Estados Unidos, depois vem o Japão, né? PCT é uma forma de depósito patente, né? Que é um sistema um pouco diferente do convencional, né? É uma coisa específica que eu posso falar em outra hora, né? Transmissão de energia sem fio, né? Uma parte de retificação, ou seja, micro-ondas, já apontando na frente para a Mitsubishi, né? Para a Agência Nacional Espacial Japonesa, que lidera a pesquisa nessa área, né? Ou seja, né, o cenário hoje é bem interessante. A China só tem um, né? Na verdade, eles estão focando em alguma outra coisa, talvez em laser, né? Magnetron, né? Com outros dispositivos também para transmissão de energia, né? A China está na frente também, né? E assim por diante, né? Essa parte de phase array, né? Que é o direcionamento de radiação eletromagnética, né? Para fins energéticos, a China também está liderando essa parte, né? Então, e assim a gente vê. O laser, a mesma coisa com a China está investindo bastante pesquisa nessa área, inclusive quando eu falo de pesquisa, o pessoal patente, né? Quando ele chega na patente, é que a pesquisa básica já foi, né? Já passaram para essa fase, né? Fazer experimental, né? Você já tem uma descrição necessária, as reivindicações necessárias para virar uma patente, né? Isso aqui está na fase de quê, né? De depósito. A concessão é outra fase, tá? Então, pode ter uma pequena diferença, né? Entre concessão e depósito e concessão, é mais ou menos 90% de aprovação, né? Mais ou menos nessa ordem. Então, uma boa parte vai ser concedida a patente, tá? E assim eu coloco uma série de referências bibliográficas, né? Para vocês consultarem, né? E também lerem sobre esse assunto, né? Como vocês têm acesso ao portal CAPES, né, de pesquisa bibliográfica, é muito fácil baixar esses artigos desde que seus computadores estejam conectados na internet, né? Então, a gente falou, concluindo, né? Na natureza existe esse conceito de transmissão de energia sem fio, né? Se considera que só emite uma radiação eletromagnética, né? Então, desde uma simples produção da vitamina D, né? Isso aí é um tipo, né? Vamos falar assim, um fenômeno que acontece que a gente tem que levar em consideração. No campo industrial, o conceito de transmissão de energia sem fio, né? A gente não percebe, mas equipamentos cotidianos, como transformadores de motor elétrica, funcionam já há muito tempo sem fio, né? Mercado global de carregamento sem fio para pequenos dispositivos, né? Deve crescer de 15 bilhões de dólares, que é o mercado atual, né? Chegando até 40 bilhões em 2030. Ou seja, uma boa parte do dispositivo eletrônico vai ser dotado de carregadores sem fio, né?
Carregamento veicular, né? Hoje ainda está modesto, US$ 1 bilhão, né? Projeções para 2030 de 20 a 30 bilhões de dólares, né? Praticamente metade de carregamento de pequenos dispositivos, né? Exploração espacial, né? Essa talvez seja a parte que eu faço mais estudos, né, sobre isso, né? Então é uma área que está crescendo bastante, existem evidências, lógico, né? Vai ter que ter alguém que faça isso, né? Acontecer, né? Talvez, né? Eu não me surpreenderia se a empresa Elon Musk ir para esse lado aqui, né? Não é nenhuma surpresa, né? Porque ele mesmo já fez menção de, da mesma forma que ele fez o foguete voltar a ser reutilizado, ele cita num dos projetos dele a transmissão, a parte de produção de energia no espaço. Eu não gosto de falar de geração, porque energia não se gera, né? Energia se converte, né? Então, o termo certo é conversão de energia. Qualquer coisa que seja conversão, né? A gente não cria, não gera energia, né? Possivelmente, tem alguns termos que são vícios, né? E acaba sendo incorporado, né? Pessoal, é basicamente isso, né? Eu fiz um panorama geral sobre o que é transmissão de energia sem fio, algumas coisas que acontecem na natureza a gente não dá muita atenção, né? Ou não são muito notadas, né? Então é interessante a gente ver, né, que nós existimos aqui na Terra, o mundo existe graças à radiação eletromagnética, né? Assim, né? Antes disso, talvez seja, né, um Big Bang, né? Talvez né, lá para os bilhões de anos atrás, quando não tinha nada, alguma coisa aconteceu e apareceu o mundo, né? Graças ao fenômeno eletromagnético, estamos existindo, né, professor? Exato, tudo é energia, né? Nós vamos entrar em Sol. todas as correntes espiritualistas e etc e tal, que também se baseiam nessa Hum, questão da conversão de energia. né? Professor Tamioka, olha, muito obrigado. Agora eu vou abrir as perguntas, depois eu também tenho uma minha. Né? Hum, Não sei se o professor Eduardo Bidesi ou algum dos alunos que estão aí presentes gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Tamioka. Está hum. aberto o microfone para vocês. Ok, Basta clicar aí, abrir o microfone, se quiser abrir a câmera também, e fazer a pergunta. fiz uma apresentação bem genérica, né, justamente para motivar, né, chamar a atenção de que, né, esses fenômenos eletromagnéticos acontecem na natureza, às vezes naturalmente ou outras industriais, mas não percebemos, né, esses fenômenos, né? Só chamando a atenção que esse fenômeno já existe. Certo? Sim. Eu, professor Jorge, eu teria uma pergunta para fazer aí, Hum, mas como um entusiasta do assunto, assim, né? hum, Quando o senhor comentou que a questão dos rádios, né, que eles funcionariam sem bateria, com a própria energia da onda de rádio que traz a informação e ele já usa aquela energia ali para o rádio funcionar. sim. Quão longe a gente está dessa transmissão de energia aí poder ser usada para outras coisas, com uma potência um pouquinho maior, por exemplo, no sentido da gente não ter tantos cabos assim, né? Eu não sei quão longe a gente está dessa tecnologia poder, tipo, ser aplicada numa potência um pouco maior, se é possível, se é impossível. Qual a sua visão? Então, minha visão é a seguinte, né? Essa parte de rádio sem fio é antiga, né? Já mais Aham. de 50 anos atrás, o pessoal já faz isso, né? Você ouve volume muito baixo, né? O pessoal coloca aquelas antenas gigantes lá fora, né? São ondas longas, né? Então, o pessoal usa dessa forma, né? Agora, a questão de transmissão, né? Essa parte de acoplamento já existe, né? Mas vários dispositivos. Quando você fala em potências maiores, talvez veículos seja alguma coisa que o pessoal tenha mais interesse, né? Hoje, apesar de que, na verdade, vamos falar assim, aqueles carregadores que as pessoas chamam de carregador, não é carregador, né? É um protetor de circuito, né? E quando você fala em carregamento elétrico, você tem aquele plug enorme, né? Não é tão leve assim, viu? Ela pesa bem, viu? Não pesa 2, 3 quilos, muito mais, né? Porque corrente contínua é mais complicado que corrente alternada, né? Os cabos são mais grossos, né? Por isso que algumas empresas já estão desenvolvendo tecnologia para carregamento veicular, né? Isso já existe, né? Não
no mercado no momento, mas existe uma tendência de desenvolver essa tecnologia. Algumas universidades aqui no Brasil, na Poli, por exemplo, o pessoal andou desenvolvendo alguma coisa assim, né? E funciona. É lógico que no caso de carro elétrico, vai aumentar o peso do carro, né? Porque você precisa de bobina para carregar, né? Você exclui, tira a parte de carregamento físico e passa para o magnético, né? Ela acaba aumentando um pouco de volume, né? Agora, em termos de grande volume de energia no espaço, né? Essa parte já está bem consolidada, né? Tecnicamente já está bem consolidada, né? Com materiais, o diodo de efeito choque que era feito, primeiramente foi feito para a defesa americana na década de 60, né? Existem experimentos que demonstram claramente como funciona, né? E também, acho que o mais avançado que nós temos hoje é da JAXA, né? Eles conseguem entrar num ambiente controlado, né? Eles já demonstraram a funcionalidade dela, né? E os chineses, que a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? Muito provavelmente eles estão desenvolvendo tecnologia, né? Justamente para gerar energia, né? Porque cada vez mais você está precisando de mais espaço para gerar energia elétrica, né? Por mais que seja ambientalmente atrativo essa parte de transmissão e geração que eu não gosto, né? Conversão de energia, mesmo o solar ocupa grandes espaços, né? Não é pouco, não. Eólica também não é pouco, né? Então, se você somar todas as áreas de solar aqui no Brasil, eu não sei qual é a dimensão que seria, né? E talvez, não sei, né? Talvez a área total ocupada de painéis solares seja maior do que o espelho da água de usinas hidrelétricas, né? A gente não sabe, né? Porque está tudo espalhado por aí, né? E a eólica é a mesma coisa, né? Hoje, né? Tem bastante eólica também que ocupa um espaço razoável, né? Além de outros efeitos indesejados que ocorrem, né? E uma saída é produzir energia no espaço, né? Isso aí eu acho que é uma saída que é factível, né? Porque hoje, né, para você lançar uma carga no espaço, já baixou muito o preço, né? A tendência é abaixar muito mais, né? Porque você tem a utilização de booster da parte superior das naves, etc. Hoje a empresa, a SpaceX vem fazendo muito esforço, não só a SpaceX, né? Tem outras empresas fazendo a mesma coisa, né? Então, muito provavelmente, no futuro, né, diria assim, a parte eletrônica também está bastante sofisticada, né, muito mais adiantada do que 20, 30 anos atrás. Se você comparar a década de 60, né, quando começou essa tecnologia, esse estudo, né, já evoluiu muita coisa. Né? No laboratório a gente consegue fazer essa transmissão de energia sem fio, sem grandes problemas. Eu mesmo faço no laboratório, né, no ambiente controlado, é bem tranquilo, não tem erro, né? Agora, é lógico, você tem que transformar isso numa escala, né? Hoje a barreira né, quem tem coragem para lançar né, 10 mil toneladas de equipamento lá no espaço, né? Isso é uma outra história, né? Ok? Show de bola. Obrigado. Uhum. Então, professor, eu tenho uma pergunta. O senhor podia falar um pouquinho daquele Centra que o senhor tinha apresentado aí há uns 10, 12 anos atrás para nós, aí toda que o senhor fez de automação nele, na época aí, que agora virou padrão de mercado aí de alguns veículos. Sim, sim, sim. Na época eu comecei a fuçar o carro, comecei a mexer algumas coisas, né? E obviamente que hoje qualquer carro chinês já vem, né? Tudo que tinha pensado, né? Tinha feito no carro, mexido em câmeras, né? Tirei o retrovisor, coloquei câmera digital que tem maior definição, né? E fui mexendo várias coisas, né? Então, hoje o carro é um computador com rodinhas, né? Então, professor, vocês que são da área de informática, né? Por que a montadora chinesa é proibida nos Estados Unidos? Você sabe a razão? Não? Da Huawei. Sabe aquela empresa Huawei? Sim. Então, o BYD usa tablet da Huawei. Você entendeu? E todos os carros da BYD, Raval, né? Esses chineses que estão entrando agora, é tudo tablet da Huawei. Eles não querem concorrência. Não querem concorrência. Esses tablets também, eles mandam, tem um VPN que comunica com
alguma servidão lá fora. Esse que é a briga, entendeu? Então, o Trump, quando reclama, não é porque os caras perderam a corrida do carro elétrico, né? É da tecnologia Huawei. Huawei é contestada nos Estados Unidos, porque os caras não querem que entre em equipamentos de comunicação da Huawei nos Estados Unidos, que é muito mais barato, mais eficiente, todo mundo sabe disso. Né? Questão mercadológica. Uma das birras do Trump, né? Ele está tentando convencer a União Europeia justamente por causa do tablet da Huawei. Chama-se D-Link, né? O sistema deles. Você pode ver, né? Se você pegar um BID, você consegue desbloquear ele e praticamente vira um tablet da Google. Funciona igualzinho Google. Já vi isso, viu, professor? Já. Ah, não, quebrar os códigos normalmente acontece, né? Né, essa parte desbloquear os carros da BID, já vi algumas coisas, já até fucei, já, né? É bem interessante, né? Mas é isso, né? Maravilha. né? Queridos, temos algum aluno aí interessado em fazer pergunta? Caio, Enzo, Né? tá tranquilo. Professor, o senhor podia falar uma última coisa aí, já que eles não estão tímidos, dos programas de pós-graduação aí, porque o pessoal aí vai se formar em breve Hum, e dá para seguir na carreira acadêmica, né? De fazer o mestrado aí na UFABC. Quais pode, programas que nós teríamos o pessoal da computação e da mecatrônica? sim. Uhum. Aqui nós temos programas de pós-graduação em energia, a engenharia elétrica está no nível do mestrado, né? E temos a pós em formação, se não me engano. Basicamente, nós temos vários programas, né, que tem, no total, nós temos 10 programas de pós-graduação, mais de 10 aqui, que eu não sei quais são, né? Uhum. Mas a elétrica, para fazer mestrado, é tranquilo, né? Tem bolsa, tem várias coisas aqui. Laboratório, né? Essa parte de micro-ondas é bastante sofisticado, né? O pessoal da computação também é muito bom aqui, né? A automação também é muito bom, né? Vale a pena. Então, tem que acompanhar o site da UFDC, né? Esses programas tem bolsas, né, tem laboratórios bons, então é interessante, né? Só que porém que o custo de vida de São Paulo é meio caro, né? Santo André é São Paulo, né? E a bolsa é a mesma, né? Tanto faz, né? Se você está em Santa Catarina ou se está em São Paulo, né? Esse é um porém só. Ok? Então, professor, uma Uhum. salva de palmas para o senhor Obrigado. e, né, na sua língua natal, arigatô. Não está chamando. Mas Ok, eu já paro por aqui. ok. Ok, também não sei nada de alemão, né? É, não, daí aí alemão eu falo um pouquinho melhor. Polonês? Não, não, não. Não. É. Nossa. Tá bom, então, pessoal. É isso aí, né? Isso aí, esse material é gravado, o pessoal pode assistir mais tarde, tem transparência, deixei um monte de referência bibliográfica. Acho que é tranquilo, né? A gente tem que ter uma motivação. A gente, como professor, a gente sempre, né, fala do cotidiano, né? Então, dar um exemplo é mais instiga a curiosidade dos alunos, né? Então, muitas vezes eu acho que isso aí que é o papel do professor, né? É, Fazer com que eu. instigar os alunos a pensar fora da caixa, a É, procurar soluções. uhum. Sim, pode escrever, sim, pode falar. Que alguém queria perguntar. É, o Enzo estava com problema Hum, com o microfone dele, aí eu disse para ele, pode escrever, Enzo. uhum, né? Pode escrever, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Ah, tá. Ah, pode escrever, pode sim. Já estamos aí com a tua mensagem, Enzo. Pode mandar. Uhum. Então, essa parte de transmissão de energia, né, é um negócio bem interessante, né? Quando a gente começa a fuçar, assim, a gente vê bastante coisa, né, professor? É verdade, até mesmo aquela mais simples, né, que a gente brincava Hum, nas festas hum, de
gerar estática e prender os balões Sim, no sim. teto. Uhum. Não. Enzo, queria saber se a questão de não haver montadoras de carros chineses nos Estados Unidos devido à tecnologia entre a NVIDIA e a Huawei. Huawei. Essa é a empresa aqui, né? A Isso. NVIDIA acho que não é, né? A NVIDIA é americana, apesar de o dono ser chinês, né? Chinês americano, né? Então eles Aham. têm boas relações. Inclusive o NVIDIA é fornecedor de computadores lá do Macro Hard, né? Que é a empresa do Elon Musk, né? Na verdade, o Huawei tem um impedimento, né? E todos os carros chineses, uma boa parte é dotado de Huawei, né? Então, aquela central multimídia que eles falam que controla tudo é deles. Então, isso aí é um problema, né? Se não for, a própria Xiaomi também tem um sistema deles, né? Então, eles não têm nenhum interesse que entre, né? Isso é questão tecnológica, né? Outra coisa que vocês têm que olhar também é a patente, né? Patente é um negócio interessante. A gente vê qual o caminho que está indo a tecnologia. Então, é lógico, né? Não é tão simples fazer pesquisa, mas a gente tem que usar os recursos, né? De bibliotecário. O bibliotecário sabe bem como que faz isso, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu vejo várias patentes, né? Então, dá para saber mais ou menos, né? Para que lado que está indo, né? Essa parte de, né? Só pela quantidade de patentes que a China deposita por ano, né? Para vocês terem uma ideia, eles depositam mais de 1,5 milhão de patentes por ano. Nossa. 1,5 milhão, né? São concedidas mais ou menos 1.400, 1.600 por ano, tá? É um país que, assim, muito provavelmente, Fábio, nos próximas décadas, talvez no próximo século, nós teremos dependência tecnológica deles, para muitas coisas. Pelo menos nas próximas décadas, que a patente dura 20 anos, né? Sim, sim. Né? Eles estão uma taxa de crescimento de 6% de depósito de patente por ano. Crescimento. Não, eu vejo, professor, quando estudei na Alemanha, lá a gente brincou ali do alemão, a gente estava fazendo doutorado e eu tinha um colega chinês, né, e ele disse, não, eu tenho que voltar em mais 4 anos para Pagar ter o pedágio. doutorado pronto. Uhum. Em 3 anos depois que ele estava formado lá, ele mandou a foto do instituto que ele ganhou. Porque eles formaram aproximadamente 12 doutores em química em diferentes países. Depois fizeram uma seleção e consideraram ele como deveria chefiar. E era praticamente uma cópia da infraestrutura que tinha na Universidade de Mannheim, lá, né, que é do lado da BASF alemã, que é a BASF, que nós chamamos aqui. Sim. E ele disse, ó, aqui agora eu estou com mais 11 e nós já começamos nosso programa de mestrado agora. E nós queremos agora formar pessoal. Só que o nosso foco não é acadêmico, é indústria. É, é bem por aí. Ele pegou o modelo alemão, né? Sim, o né? pessoal se forma para ir para um trabalho, pesquisa aplicada para a indústria. É exatamente isso, é isso que eles estão fazendo, né? E eu falo, né? O simples circuito eletromagnético, né? Que a gente fica aí, né, se matando na hora para passar, os caras usaram para desenvolver produto, né? É muito. Tá, é óbvio, né, que funciona, né? Lei de Gauss funciona em qualquer lugar, né? Então é isso que os caras usam, né? E a gente fica, né? Às vezes a nossa didática não é muito boa, né? Porque a gente não tem indústria para motivar a molecada a empreender, né? Esse é o problema, né? Eu já tentei empreender, mas aqui é muito difícil. A gente fica muito preso na atividade meio, professor. Esse é o Ah, sim. problema, né? É sindicato enchendo o saco, é o governo municipal criando imposto, é Secretaria de Meio Ambiente, depois vem o caso da saúde, depois vem o caso da acessibilidade, agora com o negócio de gênero piorou mais ainda. Você tem que contratar, né, não sei quantos por cento, não sei de quê, não sei de quê, aí, né? Onde que você vai achar, vou falar assim, um militante de LBT para fazer código em Java, sei lá, em Python, para controlar o porra do carregador elétrico? É, olha,
é bom comentar muito sobre isso, mas É, deveria ser, não. A classe mundial é pessoas, pronto. são pessoas, E exatamente isso. você escolhe o que você quiser ser, né, É, seu relacionamento com quem você quiser e tchau. claro, claro, eu também sou dessa linha. Agora fazer, né, obrigar a empresa a contratar, né, aí é difícil, né? Aí você Não. tira, né? É, Daí qualquer coisa tanto faz, né? É difícil sair do lugar, né? sim, até tem várias reportagens de empresas mais tradicionais que saíram da cultura Volk, É verdade. né? Porque os clientes começaram a reclamar também. É, porque você acaba influenciando algum tipo de parâmetro como qualidade, né? Entrega de prazo de entrega, né? Eu vejo dessa forma, o que a pessoa escolhe não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Exatamente. Isso Hum. a vida privada é da Não pessoa. tem nada a ver, né? Você não pode institucionalizar isso, né? Nisso eu gosto muito da Alemanha. O pessoal Hum, lá, hum, até uma vez quando vieram alemães aqui, tem mais um menino que está escrevendo uma pergunta, e aí fizeram essa pergunta para eles, e eles disseram, bom, isso não tem lá, hum. porque cada um cuida da sua vida. E até é engraçado, né? Os alemães nas redes sociais é o seguinte: quando é um dia de uma formatura, é uma foto da família no Natal, Hum, né? E se não, a informação que está lá, o que a pessoa gosta, a foto da pessoa com o seu animalzinho de estimação ou do seu esporte, hum. e acabou. Tu não tem uma quantidade de postagens que nós temos aqui no Brasil, né? Cara, Opa! quais são os principais desafios para a transição de energia via a grande cadeia das residências inteligentes, né? Existe por ressonância, tá? Mas por pequenos dispositivos. Tem padrão internacional, sim, né? Algumas empresas estão desenvolvendo protótipos para alimentar o ambiente, né? Mas para pequenos dispositivos, né? Então, como isso tem que ver com a parte de frequências industriais para ver se não interfere em alguns dispositivos, né? Outra coisa também que existe alguns dispositivos de coletas de energia, de Wi-Fi, etc., né? Mas o Wi-Fi é muito intermitente, né? Funciona, tá? Mas é intermitente, né? Então, se você fizer esse tipo de transmissão para pequenos dispositivos, é possível. Sensores são possíveis, tá? Sensores, né? Sensores já podem funcionar sem energia, a internet das coisas funciona perfeitamente bem, né? Tem muitos dispositivos que o próprio tag, né? Tag de pedágio é um exemplo típico, né? Ou até tag que funciona a uma distância razoável, né? Só que o nível de energia, potência, né? É baixa, tá? Então, para você acender uma luz, acionar algum tipo de dispositivo, né? Vai depender muito da convenção, né? Qual o nível que você deve emitir, né? De energia, tá? Então, é por isso que todos esses tipos de transmissão são bem controlados, né? O pessoal deixa bem direcionado, mesmo em ressonância, né? Bem embaixo da base receptora, o transmissor receptor fica bem direcionado para não ter vazamento, né? Desses radiações eletromagnéticas, né? Campo elétrico quanto campo magnético, né? Então, existe sim, né? Né? Essa tendência, né? Tirar os cabos, né? Mas está começando com coisas pequenas, coisas encostando, como indução, essas coisas, né? Logo, logo, né? Não vai ser difícil a gente ver algumas coisas, né? Mas tem que entender um pouco a parte de como é que chama, da legislação de uso dessas frequências industriais, né? Porque às vezes pode interferir em algum tipo de equipamento, tá? Então, hoje, né? O pessoal já faz o acendimento de lâmpada só com fio, né? Você não tem mais interruptor na tomada, né? Isso aí economiza cabos, né? Então, isso aí é uma das formas também, né?
Isso aí não quer dizer, né? Isso aí é outra coisa. Mas se você quer falar sobre energia, olha, né? Existem protótipos, tá? Existem protótipos que já funcionam dessa forma, só que precisa um pouco de homologação, autorização ou uma padronização internacional, porque a radiação é ômnica, né? Ela é espacial, né? Não é direcionada. Esse é o problema. Então você emite muita energia para pouca eficiência. Esse é o problema. Entendeu? Não é tomada, não. Tomada vai direto, né? Então, ou indução vai direto, né? Essas coisas são as barreiras que existem hoje. Tá? Dispositivos são sensores. Sensores funcionam já dessa forma. Tá? Tem alguma pergunta? Não, acho que agora. Tá ok. Bom, sim, existe sim. Né? Alguns colegas que têm feito pesquisa na área de harvest, né? Energy, né? Então, coleta de energia de Wi-Fi, dessas radiofrequências. Como as frequências são variáveis, você tem que criar uma antena, né, que capte toda a faixa de frequência, então fica um trambolho. Né? Ou você encontrar uma configuração. Né? Isso. Tem que... Caio, faz o seguinte, escreve aqui, professor Tomioka, é jorge.tomioka@ufabc.edu.br. Uhum. Daí depois o professor Tomioka pode te enviar ali, que é o pessoal que está pesquisando nessa área, para você encontrar mais informações aí e dos programas também. Mas o meu foco é mais assim, transmissão por micro-ondas, né? Estou pensando lá no espaço, né? Né? Que é mais, que eu acho mais promissor, né? Na verdade, assim, em termos assim de impacto ambiental, né? Da forma como está aumentando, né? Fugindo um pouco da nossa palestra, né? Isso já pensou na quantidade de painéis solares que estão instalados hoje? A área que está instalada? Será que não superou já as hidráulicas? Ah, em metros quadrados, possivelmente. Né? Eu até vi uma reportagem que eu achei muito interessante no painel solares no Nordeste. Eles estão colocando eles bem mais alto, com a fiação bem alta também, né? Hum, Para criação em locais pedregosos, né? Para hum, criação com caprinos. Cabrito mesmo, né? Bode. hum, Porque a placa, além de gerar energia, etc., ela tem condensado o orvalho e em volta tem conseguido gerar, vamos dizer assim, uma vegetação bem interessante para olha só. tratar dos animais, né? Porque É, lá tem o orvalho tudo à noite, mas ele evapora rápido, né? sim, sim, sim. Condensa na placa e depois cai. Daí depois cai. E aí, para os animais tem gostado de ficar na sombra, porque o sol de rachar, como a gente diz, né? Uhum. E aí mostrava lá, olha, não pense só em colocar aquelas placas baixinhas, tem que ficar roçando, etc e tal. Eles disseram, vamos colocar ela mais alta e Uhum. usa os animais para fazer a roçada embaixo. Essa foi a dinâmica que eles idealizaram. Interessante, muito interessante. Né? Você vê vários aí que colocam vários painéis, depois tem que ter um pessoal passando, roçando ou passando veneno, que é pior ainda, né? Não faz sentido, né? Melhor eu soltar um bode. Mas aí eles colocaram, não, você tem que ter uma altura de, acho que era 2,5, uma coisa assim, que além da pessoa passar embaixo, o bode não alcançar o fio. Você sabe que tem acidente em painéis solares, né? Sim, O cara leva um choque e capota, viu? sim, mas e os animais, eles tem alguns animais que gostam de roer aí, meu Deus do céu, não pode ver um fio. E o bode costuma roer, né? Sim, exato. Por isso que ele já estava lá dando as É. dicas de como fazer. Observação, né? Vai aprendendo assim. De repente tem outras coisas que a gente não sabe também, né? Sim. Mas Né? então tá bom. Professor Tamioka, Obrigado, muito né? obrigado aí. Eu agradeço. Quando vier para Santa Catarina, aí avisa que pra gente tomar um café junto aqui. Isso, eu vou pegar o briói, tá? O Briói, exatamente. A BR-101 é famosíssima pelo Briói. E Pegar o briói e vou chegar aí, tá bom? tá ok.
Se também quando estiver por aqui, então toque a gente tomar um café aqui em Santo André aqui. Tá joia, bom? então, professor. Então, até mais então. Até Obrigado. mais. Posso desligar aqui? Pode. Tá, ok, então. Até mais. Tchau, Tá, gente. tchau.